pessoal, sejam muito bem-vindos ao Aquipod, podcast do PET. Hoje nós estamos aqui com as hosts, eu, Elisa e a Júlia, com os convidados que vão se apresentar agora. Pode se apresentar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ananias, trabalho na STAEP, que é a Seção Técnica de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, e cuidamos entre outros assuntos, da parte de intercâmbios que nós vamos tratar agora. Boa tarde pessoal, meu nome é Giovanni, tenho 26 anos, sou aluno aqui da Unesp no curso de administração. Eu atualmente estou estagiando, estou no período de estágio, e vou estar participando aqui, colaborando com a minha experiência no intercâmbio que eu fiz ainda quando eu fazia engenharia de biosistemas em 2015. O tema do nosso Aquipod de hoje é intercâmbio. Então vamos começar com uma perguntinha para Ananias, que é sobre o que é um intercâmbio. Então, o intercâmbio é o ato, assim, é uma troca, tanto nós podemos encaminhar alunos para universidades do exterior, como também podemos receber esses alunos aqui no nosso campus, Tem também dois tipos de intercâmbio, também tem o intercâmbio nacional, que são entre instituições aqui nacionais, do Brasil. E é isso, as atividades de intercâmbio são interessantes porque o aluno, além de aprender o conhecimento acadêmico em outra instituição, ele também vai agregar na sua parte cultural, o idioma, aperfeiçoar o seu idioma e também vai se fazer uma imersão na cultura do país, que ele estiver visitando. Entendi, obrigada. E Zé, posso chamar de Zé? Não chama de Zé. Assim, conta pra gente, de início, assim, como que foi o seu intercâmbio? Como que é estar num lugar diferente, estudando, essa vivência, assim, de início? Bom, primeiro, quando a gente vai ir, eu não sei vocês se entrou direto ou se fez muito cursinho, muito tempo, a gente entra novo na faculdade até. E aí a gente tem aquele primeiro choque de morar fora ou morar numa cidade diferente da minha de origem. E só que tem uma diferença entre isso e o intercâmbio. O intercâmbio você não pode estar voltando todo final de semana que você está com saudade. E enquanto quando a gente está só fazendo faculdade, a gente acaba conseguindo voltar com frequência para nossa cidade. E esse foi o primeiro choque que eu acho que eu tive. Porque eu tinha 16 anos quando eu entrei na Unesp, aí fiz 17 logo no começo, e aí já de cara teve um processo de intercâmbio, que aí depois a gente comenta um pouco mais, e já fui. Aí quando você chega na cidade, tudo é diferente, a língua é diferente, as pessoas agem diferente, o seu comportamento é diferente, às vezes um gesto, uma palavra, qualquer coisa que você faça, que aqui é normal, na sua cultura é normal, na sua cultura você entende aquilo como tranquilo, lá pode não ser, então você acaba se policiando com tudo, Eu fiz dois, eu fui para a França, o outro eu fui para o Marrocos, e era uma diferença cultural muito grande, de você chegar em um lugar e a cultura ser bem mais próxima e parecida, e você conseguir assimilar as coisas mais fácil, mais rapidamente, e outro onde era completamente diferente, aí você tinha muita dificuldade em assimilar cultura, então essa imersão é muito legal, porque por mais que a gente ache que a gente está evoluindo, que só sair de casa você já sente essa sensação de que sua cabeça está expandindo, que você está descobrindo muita coisa nova, muita responsabilidade. Quando você faz o intercâmbio, você descobre que tem muito ainda para expandir. Quando você volta disso, a sensação é que você passou por uma porrada de conhecimento em um prazo muito curto, sabe? Então, às vezes faz um intercâmbio de 1 mês ou 6 meses, essa imersão é muito maior do que qualquer uma que você tem na vivência da sua vida, na sua vida ali, no dia a dia, Com a faculdade, com a experiência de projeto, a gente aprende muita coisa. Mas o intercâmbio, só ele vai te dar uma vivência do macro, do mundo mesmo, de você conseguir entender como funciona isso, o que tem de diferente. E que às vezes a forma como você pensa não é 100% aceitável em tudo, certo? Esse é um ponto muito fundamental. A gente tem uma diferença de cultura e a gente acha que fazer essa atitude, esse gesto é algo tranquilo. Para outras pessoas pode ser algo completamente absurdo, diferente. Você fala, caramba, a realidade é muito além do que eu tenho hoje, do que eu vivo,
Então, esse é a maior sensação, assim, que você vê de imersão e fala, caramba, mano, valeu muito a pena estar fazendo intercâmbio. Você falou do intercâmbio de um mês. Eu acabei fazendo intercâmbio fora da faculdade, mas eu fiz um mês esse ano ainda e realmente, assim, tipo, a sensação que você tem é que, cara, o mundo é muito maior do que a gente imagina, né? Você foi pra onde? E eu fui pro Canadá e eu fui estudar inglês, eu fui numa escola de inglês e eu conheci gente do mundo inteiro, então realmente tem, assim, esse choque cultural é muito bacana mesmo. Sim. Principalmente quando a gente vai, queira ou não, o Canadá, a França, ou países assim, a gente tem uma cultura mais próxima, mas ainda assim a gente sente as diferenças micro, né, do dia a dia, aquilo que você fala, putz, isso é muito Brasil, isso é muito Canadá, ou da onde, pô, você tem aqueles pontos, né? E eu fiquei em família filipina ainda, então é completamente diferente, assim. Então, permite eu complementar um assunto que, quando eu falei sobre o que na sua pergunta sobre intercâmbio, o intercâmbio, assim, é uma experiência que tem um período determinado. Então, tem um início e tem também já um prazo para encerrar, né? Então, normalmente é 6 meses, 1 ano. Então, depende de cada edital, de cada intercâmbio que a pessoa fizer, mas sempre tem um prazo determinado, tá? E sempre vai ser uma vivência maior do que o que for. Se for um mês, você vai sentir que foi 6. Se for 6, você vai sentir que é um ano. Exatamente. Se for um ano, como for o meu, você vai sentir que foi a vida inteira. E vai ficar marcado na sua vida, você vai sempre lembrar. E como tá aqui, né? Contando as suas experiências. Sim. E, Ananias, você falou um pouquinho sobre o intercâmbio nacional e internacional. Qual é a diferença? Então, o intercâmbio nacional, como diz, né? Vocês estão aqui na universidade, mas você pode cursar uma disciplina em uma outra universidade pública. Por exemplo, USP, Unicamp, Universidade Federal. Então, isso acontece muitos, assim, alunos que estão já quase encerrando o semestre, teve alguma disciplina que não pôde cursar e ele está em estágio, então eles optam por fazer uma disciplina, não aqui no campus, em outra universidade mais próxima, para que possa depois solicitar equivalência, né? Agora, o intercâmbio internacional, como diz, é para você cursar dentro de um prazo determinado, algumas disciplinas, estágio, ou até também trabalho de conclusão de curso no exterior. Entendi. Então, para emendar, Zé, agora a gente gostaria de saber o que o intercâmbio pode agregar nas áreas do conhecimento. Olha, cada intercâmbio ele tem um objetivo muito específico, como você falou, sobre ter feito de um mês de aprimoração de língua. Então, vai depender muito do qual o seu objetivo dentro do intercâmbio. Meu objetivo dentro desse intercâmbio é aprimorar a língua. Então, foca em construir uma forma de aproveitar seu intercâmbio dessa forma. Então isso vai ser o que vai ser mais importante para você ali. Mas aí se o seu intercâmbio for, por exemplo, o primeiro foi de cursar 1 ano de engenharia das áreas básicas. Então era porrada, era difícil pra caramba e era um curso de engenharia, então aí o foco era totalmente outro. Aí o último que eu fiz, que era voluntário. Então, aí foi outro foco também, que era um foco humanitário e tudo mais, e você tem uma outra experiência. Então, emendando aí essa situação, tudo vai depender do seu foco e do que você está fazendo nesse intercâmbio, sabe? Porque às vezes a gente tem essa dúvida, geralmente quando se a gente pegar e for perguntar pro pessoal, o que você acha que é intercâmbio? Geralmente o pessoal vai falar, ir fazer faculdade fora, ou ir fazer alguma coisa fora, mas não entende que ele pode ser ou só essa parte próxima de língua, pode ser feito nas férias, pode ser feito quando tem edital aberto durante o ano corrido, pode ser feito pós-faculdade, pode ser feito antes, tem gente que já fez no ensino médio e tudo mais. Então, tudo vai dependendo da forma de como é o seu intercâmbio. Entendi. Então, agora, aproveitando que a gente já está falando dessa parte, eu gostaria de saber os pré-requisitos para fazer um intercâmbio. Então, a Unesp, né, ela tem uma legislação própria para intercâmbio, que é a resolução Unesp, a 73/2014, né? Ela prevê que o aluno o pré-requisito para fazer um intercâmbio, ele precisa ter 20% de créditos concluídos. Isso quer dizer que o aluno que é ingressante, ele tem que cursar pelo menos
um ano, no terceiro termo, dependendo do curso também, aí ele poderá já, participar, né? Candidatar-se a oportunidades de intercâmbio. Uma outra coisa também que é interessante é que o aluno tenha um bom desempenho acadêmico, né? O CR dele, quanto maior, melhor as notas, isso já é um diferencial para que ele possa concorrer com outros candidatos, né? Outra coisa também é o idioma. Se ele já, desde o ensino médio, já começou a ter contato com línguas e ele aperfeiçoar na graduação, já é um pré-requisito importante que ele vai se diferenciar dos demais candidatos, porque as boas oportunidades de intercâmbio são poucas vagas, e então quem tiver mais qualificação que vai poder conquistar a vaga mais facilmente. Vale a pena também destacar que cada intercâmbio tem o seu edital, então não existe um parâmetro chave assim, sempre vai ser mais de 8, ou mais de 7, mais de 6, não. Exatamente. Cada intercâmbio tem o seu edital, a sua média de porcentagem de curso cumprido, alguns exigem que esteja mais para o final, outros podem ser, então sempre o documento que rege aquele intercâmbio é o edital, né? Exatamente, cada edital é específico, então tem que sempre se atentar às regras daquele edital em específico. Sim, sempre procurar ficar de olho também, né? No que está sendo lançado. Exatamente. Sim, essa questão da língua mesmo, todo mundo, eu já vi muita gente falando, eu queria fazer, mas eu não sei a língua, mas tem muito edital que não exige um conhecimento amplo da língua, que exige principalmente aqueles de estágio mais avançado, assim, alguns vai estar exigindo, sim. Mas existem vários projetos que não são todo ano que tem, né? Mas tem ano sim, ano não, aí que vai tendo intercâmbios que não exigem mesmo conhecimento da língua. O que eu fui fazer o primeiro mesmo não exigia, entendeu? Então a gente não sabe como vai ser o futuro aí da internacionalização ali, nos programas de internacionalização. Mas nem sempre se prenda a isso, não é porque eu não sei que eu não vou estar olhando os editais, não, dá uma olhada. Isso. E normalmente também dependendo do intercâmbio, a própria Unesp ela oferece algumas oportunidades de ter desconto no exame de proficiência, ou então está ocorrendo antes do aluno se candidatar, ele participar de alguns cursos que a universidade oferece, né, que o Instituto Confúcio, que é da Unesp, ele oferece vários cursos de idiomas, e se o aluno mesmo que tenha algum conhecimento prévio, mas ele quiser aperfeiçoar, é importante porque isso vai facilitar na hora da sua candidatura. Já entrando nesse gancho, como que foi o idioma, assim, pra você? Você falou que no primeiro não era requisito, mas como que foi? Assim, vai ter alguma pergunta sobre explicar como foi o intercâmbio? Já pode emendar aí, porque eu acho que isso vai entrar bastante. Acho que já pode emendar. Né? Pode, fica à vontade. Boa. Porque, como é que foi pra mim, no meu caso, né? Eu entrei lá, aqui no curso de Engenharia de Biosistemas, na primeira turma, em 2014. Logo que eu entrei, nessa época existia um programa de duplo diploma, que você fazia a faculdade aqui lá e tal, e ganhava o diploma de ambas as universidades. E aí você tem o edital, tinha o edital, e ele não exigia que você tivesse a língua, proficiência, ele era só 6 meses de curso, então não precisa ter cursado um ano, era sem língua, 6 meses ali, e ele dava um curso de matemática e francês pra gente, bem por cima, assim, só pra gente chegar lá e falar, olha, já ouvi alguma vez alguém falar bonjour, tá ligado? Tipo, é coisa básica demais, e aí tinha uma prova, né, de seleção, né? Então, o idioma, quando eu cheguei lá, eu não sabia nada, sabe? Eu tinha feito esse cursinho aí acho que tinha 20 horas e tal, então eu sabia aquele negócio que também, querendo ou não, a aprovação foi coisa de 20 dias antes. Então, em 20 dias, você começa a falar, putz, eu vou pra França, vou ficar um ano lá, mais de um ano lá, e agora, né? Não sei falar nada de francês, vou chegar lá, o que eu vou fazer? Então, aí eu fui atrás, YouTube, pesquisava isso que a Aninha falou, é sempre importante, eu sei que eu vou pra um país que fala tal língua, vou aprender, vou pesquisar sobre a cultura de lá, é um ponto, até que se chegar nisso a gente pode falar futuramente, mas são pontos muito importantes pra gente como se preparar para o intercâmbio, né? Mas aí, por exemplo, eu não sabia nada, então eu cheguei lá, isso foi bom e ruim ao mesmo tempo. Por quê?
Meus amigos daqui eram assim, uma prova que selecionavam os melhores das Unesp, das engenharias da Unesp, né? E aí você ficasse qualificado, você era selecionado e ia. E acabou que nesse esquema tinha 10 alunos da Unesp, certo? Que foi tudo junto. Cada um de um lugar diferente e tal. E esses 10, eu era o único que tinha saído ali da escola pública, o resto tudo era de escola particular, porque no edital não tinha nada que prevesse isso. Mas aí eu era o único que era de escola pública, o pessoal já tinha saído com uma base tremenda assim do ensino médio, já estava muito bem preparado, tanto na questão, muitos deles, alguns, né, sabiam um pouquinho mais da língua, e a grande diferença é que eles, outros 9, conseguiam falar inglês. E eu não sabia nada de inglês, nada, só falava português e olha lá, né, do jeito que a gente fala aqui. E aí eu cheguei lá, falei, nossa, ferrou, eles chegaram, não sabiam francês também, mas chegavam e falavam, oi, tudo bom, tal. Falava inglês e a pessoa conseguia se comunicar. Eu chegava e falei, velho, não consigo, né, não consigo. E aí, mas esse era o ponto ruim, né, que eles tinham saída para situações, e o ponto bom era que, de tanto eu precisar falar, ter essa necessidade de falar o francês, chegar e falar, olha, se eu não falar francês já era, tá ligado? Não vou comunicar. Eu desenvolvi muito mais rápido, né? Então a minha curva de aprendizado da língua foi muito mais rápida comparado com quem ficava falando inglês no lugar. Então, se o seu objetivo mesmo, aí, ó, voltando lá no outro ponto, for um intercâmbio por conta da língua, escolher, tipo, sempre falar a língua que você está querendo aperfeiçoar. Ah, tô indo pelo inglês, pô, então vou para lá, vou ficar falando inglês, não vou ficar arranhando outra língua, entendeu? Ah, vou para aprender o espanhol, putz, sei inglês lá, mas vou... Não, foca na língua que você vai falar e estuda. E aí foi o que aconteceu comigo. Francês, aí lá quando a gente chega nessa universidade, né, na época ela era a 5ª melhor da Europa e a 3ª melhor da França. E ela tinha esse programa de internacionalização, que era tipo, todo mundo que for de fora da França, porque não era só do Brasil, tinha várias filiais, a Merinça, que era todo mundo que fosse de fora da França e viesse da América, e aí eles montavam grupos, grupo com 100 pessoas, aí era 100 pessoas da América, 50 pessoas da América, 50 da França, e tinha essa mistura, né, e era uma Merinça, aí o francês falava, eu quero fazer a faculdade com o pessoal da América, aí vinha e dava os outros 50 e formava esse grupo. Aí Asinça, o pessoal da Ásia, Eurinça, o pessoal da Europa, entre eles lá mesmo e tal, ia fazendo todas essas filiais. Aí todo mundo que era de fora vinha um mês antes e participava da chamada escola de verão, que é uma escola de um mês, né, onde está só o pessoal de fora, internacional, e aí a gente ficava fazendo as línguas, né, curso de línguas, era, se não me engano, 6 horas de francês por dia e 2 horas de matemática, de reforço de matemática, que lá é polo da matemática da Europa, então tinha que ter um nivelamento, né, que era justamente para isso, para fazer nivelamento. E aí isso ajudou bastante, porque a gente inteirava com o pessoal, falava, e por mais que é um grande problema pra gente? Tá, vamos lá, vamos conversar do que é um grande problema pra gente com relação à língua. Quando a gente vai aprender uma língua nova, qual que é o maior problema que a gente tem? A vergonha, não é? Tipo, às vezes a gente tem vergonha de ir falar, putz, será que eu tô falando certo? Será que eu tô falando errado? Será que, sabe? E aí a gente tá na aula de inglês, e aí fica todo mundo repetindo, aí quando é a sua vez de falar, você fica, putz, vou ter que falar. E às vezes tem muita gente que você conhece por ver, que sabe ler, sabe escrever a língua, mas que fala muito pouco. E o intercâmbio é o complemento, é onde você vai ter que falar e não vai poder ter vergonha. Tá todo mundo falando francês, eu vou ter vergonha de falar francês, sabe? E aí você ia, falava, e às vezes ficava com medo de errado, às vezes você não sabia, você ficar gesticulando ou puxando outra palavra, ou tentando mostrar pra pessoa com base no que você sabe, o que você quer falar. Aí eles já estavam lá sabendo que era com estrangeiros, eram muito solícitos a ajudar isso, então falavam, putz, é tal coisa. E aí você imagina você ter que descobrir uma palavra, por exemplo, como que fala cadeira? Aí eu não sei como fala cadeira, aí você tá lá, putz, como é que eu falo cadeira em francês? Aí você começa, é um negócio que eu uso pra sentar, que tem a mesa e tem o negócio que eu uso pra sentar. Aí a pessoa, putz, chaise, que é a cadeira, né? Chaise. Aí você não sabe se é ou não é mesmo, sabe? Você só associa, é isso, tal, putz. Então, aí você começa a aprimorar, então você aprende as palavras de certa forma na língua originária e isso te turbina, sabe? Eu acho que não por mais que tem muita gente que fez, eu voltei pra cá e aí eu conheci a pessoa, putz, eu fiz francês, falei, que legal, fiz 5 anos e a pessoa não conseguia falar nada de tipo, comparado ao que eu tinha feito em 1 ano, sabe? E acontece isso muito com o inglês.
que eu vejo. Tem gente que faz 10 anos de escola de inglês, às vezes de tanto ter vergonha, o problema com falar, a hora que chega na hora de falar, alguém que fez um intercâmbio ali de 6 meses consegue desenrolar muito melhor numa entrevista. Então, todos esses pontos assim da língua são... Tem muita curiosidade sobre essa questão da língua, porque às vezes é um ponto-chave no seu intercâmbio. Se você não conseguir, você não vai se desenvolver. Se você não conseguir aprender, você não vai conseguir dar sequência a ele, certo? Porque minhas aulas eram em francês, minha prova era em francês, eu tinha que escrever em francês, então era tudo... Ou você sabe, ou você não sabe, ou você tá ferrado. E aí, quando a água bate na bunda, a gente se vira, né? A gente dá um jeito e fala, não, agora vou aprender. E aí, no Natal ali, mais ou menos, dando título de curiosidade, né? No Natal, mais ou menos, a gente tava fazendo uma ceia de Natal com todo mundo, e aí todo mundo falando francês, e eu pensando em francês. Tinha sonhado em francês, e eu olhei pra todo mundo e falei, caramba, eu sei falar francês. Quem diria, né? Nunca imaginava. E aí você olha aquela sensação pra todo mundo e fala, putz, nossa, agora... Aí foi super legal, e aí você vai comentando, e as pessoas... Quando você faz intercâmbio, esse é um outro ponto ainda na questão da língua. Tô me estendendo, né? Nessa questão da língua. O que acontece quando a gente vai em grupo para outro intercâmbio? Se você for no intercâmbio, vocês vão chegar lá, a primeira pessoa que você vai se identificar é se tiver outro brasileiro. Não é? É a primeira pessoa que você vai se identificar. E aí você vai lá, você imagina você ir num grupo de 10 brasileiros, onde tinha 10 da Unesp e ainda tinha mais os candidatos de lá. Então dava um grupo de quase 20 brasileiros, né, na turma inteira. E aí, dividido entre as 4 turmas, tinha uns 4 por sala, né? E aí você se afeiçoa a eles, fica próximo deles, você vai almoçar juntos, vai ficar falando português o tempo todo. Aí você vê e fala, putz... Vai aprender. Não vai. Não que você não tenha, porque querendo ou não, você forma um vínculo tão grande com esses brasileiros que eles viram a sua família, literalmente. Sabe, esses 20 brasileiros ali, a gente virou uma família. Fora dele era tipo as pessoas exteriores da família, a gente tinha os conflitos nossos, claro, mas as pessoas eram exteriores, sempre que a gente precisava de ajuda, tinha uma saudade, tinha alguma coisa, a gente tinha os brasileiros. Então você não vai se afastar deles para aprender. Mas você tem que entender que você está ali por um objetivo diferente. Então você precisa se conectar com outras pessoas, precisa dar mais abertura, ser mais solícito, dar mais chance de conversa. Então se você for fazer um intercâmbio, não se prenda a esse grupo, que é muito fácil, é uma zona de conforto muito grande. Chega lá, putz, tô com os brasileiros. Não, pô, tô com os brasileiros sempre, vamos sair, vamos. Aí chega aí no lugar, pô, e aí, tudo bem e tal, conhece as pessoas, seja solícito, seja cara de pau mesmo. Quando vierem conversar com você, vai falando mesmo que tiver errado. A pessoa tá entendendo, não tá entendendo, ela vai falar que não tá entendendo, sabe? E aí você vai evoluindo. E a língua é uma barreira ali. Quando a gente está... eu sempre falo para todo mundo quando me pede um conselho sobre intercâmbio. A língua, ela é uma barreira antes de você ir. Muito maior, porque aí tem uma classificação, você precisa ser melhor que outras pessoas, precisa brigar ali e tal, beleza. Ela é uma barreira antes, ela é uma restrição digital. Quando você for, ela é a sua maior amiga. Ela é tipo... que você vai se fundamentar e se agrupar e tipo, mano, olha, preciso aprender isso. Mas o essencial mesmo é dar a cara a tapa, né? Sair falando, que aí Tem medo, né? vai se jogando. Né? Uma hora alguém te entende, você consegue. Quando né? você foi, você também tinha isso de ir nos lugares e aí, tipo, por exemplo, sair, pô, tomei alguma coisa, aí você fica mais alegre e conversa mais, sabe? Tinha isso, geralmente tinha isso. Você ia num lugar, às vezes lá, pô, tava lá no Natal, aí tinha lá, pô, a gente tava ali, tomava uma e já começava todo mundo já falar, desenrolar, você fala, caramba, parece que eu sei muito. Com uma semana lá, você fala, nossa, parece que eu sei muito, mas era uma coisa unânime, sabe? Às vezes. Uhum. Nossa, eu fui com essa cabeça, assim, eu falei, mano, é agora, tipo, é a oportunidade que eu tenho, então não, pra que, tipo, não faz sentido também, né? Você chegar e falar, não faz sentido ter vergonha, porque como eu fui numa escola que tava todo mundo tentando aprender, era isso, assim, todo mundo tava se arriscando, então eu sabia que aquele era o lugar, sabe? Então, mas é isso aí, tem que dar cara a tapa. Sim. E Ananias, então, assim, falando um pouco mais do planejamento, com quanto tempo de antecedência eu preciso ir atrás em planejar para fechar o intercâmbio? Então, não tem assim um tempo, assim, um período, um prazo determinado para se planejar, mas o ideal é que se planeje sim, né? Porque normalmente, vamos supor, a cada semestre, normalmente, é lançado os editais da Unesp, né? E tudo é feito assim, para viagem, para o início do intercâmbio no semestre seguinte.
Então, o princípio é que o aluno tenha já, assim, conhecimento do país, definir qual o país que vai querer ir, qual a língua, assim, já previamente verificar quais dos editais que ele já está propenso a fazer, e aí ele se planeja dentro daquela situação, né? Se possível também ele já ter contato com pessoas do país, porque normalmente nós recebemos, atualmente está um pouco difícil de chegar pessoas, né? Mas antigamente era mais, aí você fazia contato com pessoas daqui, por exemplo, México, Colômbia, já aconteceu vários, Chile, então, assim, citando aqui da América Latina, né? Mas de outros países, vinha também da França, já veio alguns intercambistas. Isso faz com que você tenha contato e depois isso facilita na sua tomada de decisão para o seu intercâmbio. Então, ter contato. Hoje em dia tem muitas redes sociais, entrar em grupos aí de intercambistas é interessante, né? Então, assim, não tem assim um prazo determinado. O ideal é que você se planeje tudo certinho antes, tá? Aproveitar, Zé, que você falou um pouco da sua experiência lá, você falou como foi positivo. O que você diria para uma pessoa não fazer enquanto ela estiver no intercâmbio? Já lá, né? Já lá, para ela não... Nossa, não fazer. Tem tanta coisa pra fazer, não fazer é complicado. Eu acho que esse ponto que eu falei do se fechar na bolha dos brasileiros é um ponto assim, você pensar, não sei qual vai ser seu objetivo lá, é claro, mas é um ponto a se pensar muito, porque querendo ou não vai, tipo, dificultar, criar uma barreira do seu aprendizado de língua, porque você vai estar sempre em contato. O que não fazer na preparação, eu acho, pode ser também, o que não fazer nessa preparação é se desesperar achando que sabe, que as coisas vão ser muito alinhadas. Não sei se às vezes tem pessoas que são mais metódicas, mais focadinhas, que é as coisas tudo separadinha, e às vezes é tudo muito correria, sabe? Muito correria, uma hora para outra o visto atrasa, não sei que, se for para país com visto. Eu tive um baita no imprevisto, atrasou 15 dias a minha ida, perdi 15 dias da escola de verão por conta do visto, que eu era menor de idade, e aí teve todo um processo, fui de ir, e era totalmente diferente dos outros, né? E a Unesp não se atentou, a gente não se atentou a isso, né? E aí foi todos os 10 com o mesmo documento. Aí quando eu cheguei lá, tava nós 10 lá no consulado da França, em São Paulo, não, mas você é menor de idade, o seu não pode ser dessa forma, né? Aí eu tive que, nossa, e aí ficaram falando que não sabiam se eu ia conseguir ir ou não, e aí, pô, você imagina você ter passado e você vai perder e tal, e aí foi uma correria total, e aí é isso, tem imprevisto, não se desespera, tudo é resolvível, tudo você vai conseguir resolver lá também. Pô, deu algum problema, pensa, abraça nas pessoas que você tem confiança e fala, olha, vamos aí, vamos resolver os problemas, vamos fazer as coisas dar certo, porque tudo tem como se resolver, sabe? E também, o principal ponto, não se prendam muito à saudade da família. Porque você antes disso, já tem que se preparar com isso na sua cabeça. Que você, eu vou ficar um ano, vou ficar 6 meses, vou ficar 2 meses, vou ficar, sem voltar, né? Claro que eu vou ter o contato, o WhatsApp, internet. Na minha época não tinha, a gente não era tão usual o WhatsApp, né? Era faz tempo. Mas aí a gente usava muito Skype, né? E aí o Skype, você sabe o trabalho que dá de entrar e ver isso, né? E, entrar, logar, quem tinha que logar também. E aí tinha dificuldade da minha mãe e meu pai logar. O fuso e tudo mais. E aí era muito difícil, assim, ter esse contato. E você via muita gente, teve umas 3 pessoas desse montante de 20 que desistiram simplesmente por conta disso, sabe? Da distância da família, saudade. Não. Desistiram antes da viagem ou antes de terminar, já estavam lá. Sim. Né? E aí depois de um tempo eles desistiram, 2, 3 meses, desistiram por conta da saudade da família. Então já vá com isso em mente, que você sabe que vai ficar longe, que você tem um contato, já pensa em planejamento com a família mesmo, fala, vamos falar toda sexta, toda segunda, ou então me manda mensagem sempre, ou então mãe, pai, separa um horário pra mim aí que eu vou precisar, sabe? Não sei como, cada um tem o seu método, cada preparação é individual, igual ele estava comentando, não tem prazo, cada edital é de um jeito, às vezes você vai pegar um intercâmbio que você se inscreve hoje,
E eu me inscrevi no último dia, eu lembro até hoje. Tipo, tava todo mundo falando que ia ter. Aí no último dia eu me inscrevi, ele trouxe os documentos, aí era o Julian que tava aqui na Unesp, né? Ele falou, putz, faltou tal coisa, eu voltei em casa, vim. Conseguiu fazer tudo. Fiz a inscrição nos 45, aí passei, consegui fazer, e aí foi tudo assim. Acabou as inscrições, acho que em maio, junho, ficamos fazendo o curso, fizemos uma prova no final de junho, se eu não me engano, e no 1º de agosto a gente já ia pra lá. Então, tipo, no período de 2 meses sua vida mudou completamente, sabe? Então, não se prenda muito a, tipo, querer tudo. Não, é claro que uma organização pessoal sua, mas o conselho maior aí nessa parte de preparar é isso, não se prenda à família, tente viver a experiência, não fique tão focado no seu país de origem, né? Porque senão você não vai conseguir viver a experiência por completo. E depois ainda também, estando no intercâmbio, o contato aqui com a faculdade continua, pode entrar em contato com e-mail e tal, solicitar documento, orientações que vai ser dado suporte da melhor maneira possível. Inclusive aqui na Unesp Tupã tem um cuidado muito diferente, não sei se nos campos maiores são assim também, mas que eu senti aqui que a gente tem um cuidado muito maior com os alunos que vão fazer intercâmbio, sabe? Estão sempre querendo saber se está bem, como está sendo, na volta mesmo os documentos que precisam, eles estão sempre aconselhando antes de vir embora. O pessoal tem um carinho mesmo como se fosse os filhos que estão indo lá fazer daqui, eles realmente entendem, sabem o nome de cada um que está fazendo intercâmbio. Então, aproveitar mesmo esse contato, porque você precisa, sabe? O suporte acadêmico é muito importante. Vamos lá. O que você considera mais importante, assim, no momento do intercâmbio? Isso aqui é fundamental. Olha, eu não fiz isso, mas eu considero que é muito importante. Que é você, por mais que a gente falou de toda essa preparação, e que às vezes as coisas acontecem por acaso e corrido, se você tiver a oportunidade de planejar o que você quer fazer, vai ser perfeito. Sabe, por exemplo, eu entrei agora na faculdade, tô lá, meu 1º ano de faculdade. Quero fazer um intercâmbio, estou no 2º, não importa, quero fazer um intercâmbio. O que eu faria, assim, que eu consideraria como fundamental? Eu botar na minha mente, olha, eu vou fazer um intercâmbio. Se não for pela faculdade, vai ser por fora. Se for pela faculdade, eu vou começar a acompanhar. Já dá para entrar lá, tem alguns editais que mostram lá, tem editais antigos, não sei, que na internet. Pode conversar com o pessoal da STAEP, falar, e aí, tem algum edital, sabe? Quero ir para Espanha, tem sempre na Espanha, sempre tinha um Top Espanha, sim. Tem sempre, daí. Então, já começa com essa preparação, com esse foco, assim, a longo prazo, sabe? Tipo, olha, o que eu quero fazer? Vou fazer no final do ano que vem. Não tem problema se planejar para, sabe? Vou fazer no 4º ano, vou fazer no 3º ano. Pensem a longo prazo, assim, sabe? Porque isso vai fazer total diferença. Porque quando chegar lá, você vai estar muito à frente dos desesperados. Na minha época, sorte que era todo mundo ali que acabou de entrar e tava ali, era, se inscrevam, vai ter oportunidade. Aí ninguém sai do ensino médio pensando, nossa, vou entrar na faculdade para França, não, tá ligado? Então, pense a longo prazo. Igual, tipo, eu tava conversando com uma menina que ela vai pra Alemanha no final do 2º semestre do ano que vem. Então, olha, eu falei, putz, se a gente tivesse essa noção, entrasse na faculdade, tivesse essa noção de intercâmbio e conseguisse ver e planejar e pensar formas de fazer isso a longo prazo, seria tudo diferente. Muito diferente, não só financeiramente, sabe? Porque a partir do momento, vou fazer o intercâmbio no final do ano que vem. Então eu vou controlar meus gastos, vou me planejar. Quando eu fui fazer o 2º, foi pago por mim. Eu tava vendendo as coisas aqui na faculdade, na época podia, né? Vendia os brigadeiros na faculdade, passei o semestre inteiro juntando dinheiro. Passava o semestre inteiro vendendo, passando de sala em sala e falando com o pessoal e tal. Porque foi totalmente diferente, né, um com o outro. No da França foi totalmente inesperado. No 2º foi numa apresentação da ESEC que teve na COSA, que foi, tipo, sensacional. Inclusive, se alguém tiver na COSA aí vendo, mano, vão atrás da ESEC, porque eles, além de patrocinar o evento, eles trazem uma visão internacional muito top, que eu acho que o aluno de administração e engenharia também pode precisar. Então, foi totalmente diferente quando eu me planejei e quando eu não me planejei. Então, fundamental mesmo, assim, o planejamento pessoal, não do intercâmbio em si, porque, como a gente falou, muitas das coisas é em cima da hora, muitos documentos vai precisar em cima da hora. Só que se você tiver planejado pessoalmente o que eu vou fazer, que eu quero fazer o intercâmbio, qual é o meu objetivo, vai ser muito mais fácil, sabe? E se preparar emocionalmente também. Sim.
emocionalmente é difícil, querendo ou não, não só a questão da saudade, ou não, mas, por exemplo, vamos pegar um caso de alguém que vá para fazer uma faculdade mesmo, 6 meses, um intercâmbio de longo prazo. Você vai ter metas, objetivos a ser cumpridos, sabe? Você vai ter provas, vai ter tudo isso, e não vai ser fácil. Assim como não é aqui, a gente tem uma pressão aqui, não tem? A gente vai fazer uma prova aqui, pô, eu vou lá, vou fazer essa prova e eu sei que eu preciso tirar uma nota, e às vezes eu não sei, e aí você fica mal, você se sente mal, emocionalmente não é fácil, porque tem uma pressão, lá vai ter também, só que em outra língua, outro país, com seus pais, e muito mais difícil. Então esteja preparado um pouco emocionalmente, porque, querendo ou não, as pessoas que eu conheci que desistiram, falam que, muito delas falam que, tipo, putz, um grande arrependimento eu ter desistido, ou eu não ter me preparado, porque eu gastei muito dinheiro e voltei, ou porque eu gastei um tempo ali do momento da minha vida que eu não queria e tudo mais. Então, se você estiver bem emocionalmente, velho, mete o louco que vai dar tudo certo. Aproveitando que o Giovanni trouxe agora um pouco dessa parte de dinheiro, Nania, você pode falar se é caro fazer intercâmbio pela Unesp? Então, assim, não dá pra falar que é caro, assim, porque a Unesp, ela oferece muitas oportunidades com bolsa, né? Então, tudo vai depender, assim, do seu objetivo, que país que você vai querer fazer o intercâmbio. Normalmente, os países da Europa, Portugal, Espanha, alguns da França, Canadá, assim, e também da Algeme, né, que é a América Latina. Esses aí, normalmente, certeza que aparecem com bolsa, boas oportunidades com bolsa. Então, a bolsa inclui passagem aérea, o transporte, assim, residência, o seguro, né, que a pessoa tem, seguro de vida, residência. Então, assim, ele vai, pagar esses custos básicos, né? Claro que se você tiver, assim, economizar ali, assim, que não ter, assim, um estilo de vida muito alto, assim, mais humilde, você vai economizar e vai conseguir ainda fazer oportunidades, assim, de fazer passeios, né? Inclusive, talvez cada universidade tem a sua programação, inclusive tem programações, assim, gratuitas, então a pessoa vai poder, né? Agora, se a pessoa se planejando, tiver condições financeiras, é possível participar de editais sem bolsa, porque, assim, normalmente tem aquele sem bolsa que é conveniado com a Unesp. Então, seria, assim, um exemplo, né? Seria uma universidade particular no país lá de estrangeiro, mas que tem parceria com a Unesp. Então, para você estudar ali, você não iria pagar. Mas só que, assim, o seu custo de a sua locomoção até lá, a passagem aérea, todos os encargos ficaria por sua conta, mas você não pagaria a parte de estudar naquela universidade, naquela instituição. E também tem aqueles que é totalmente, assim, sem bolsa, mas, assim, e não é conveniada com a Unesp. Então, tem um edital próprio, né, que é registro de mobilidade. Então, você pode também, assim, normalmente é aquelas pessoas que já têm contato com determinado país ali, e naquela universidade também já oferece alguma bolsa daquele próprio país. Você se candidata, verifica todas as informações, conseguiu a bolsa, aí você vem e regulariza isso, registra essa mobilidade para você ir tranquilamente, né? Para você deixar aqui as disciplinas aqui, cursar lá e depois retornar e não ter nenhum problema, né? E agora, dependendo da situação, de que país você vá, tem um custo, mas aí tudo vai depender de cada bolsa, de cada situação. Tem as oportunidades com bolsa e tem as que não tem bolsa, né? Você pode falar um pouquinho também sobre a documentação exigida? Sim, a documentação, assim, normalmente cada edital vai ter as suas especificações, né? Mas normalmente o que é pedido, assim, é o currículo, né? Você vai se apresentar, um currículo Lattes, um currículo normal ali, mas que em português e também em inglês, né? Precisa também de uma carta de motivação. Você vai
fazer uma redaçãozinha ali se apresentando, definindo ali os pontos assim que você se motivou a participar daquela vaga, daquele país, conhecer, o que isso vai te fazer diferença, né? E que você vai, ao voltar desse intercâmbio, que você vai agregar à sociedade ali, ao seu entorno. Então isso, você resumindo ali, colocando na carta de motivação, vai te ajudar a diferenciar para conseguir o intercâmbio. Outra coisa também, tem que ter o passaporte, né? Normalmente, assim, os países da Europa principalmente, até aqui da UGM também, da América Latina, se você tiver o passaporte é até melhor ter, né? Talvez não precise, mas tem. E se não tiver o passaporte também pode fazer aquela guia de solicitação de passaporte, e no momento que você já tiver a guia, já facilita para você já assim, o passaporte que é o ideal, mas se você tiver algum comprovante de que solicitou o passaporte, já ajuda, né? Outra coisa também se você tiver o exame de proficiência ou assim, uma declaração também, se você não tem ali um certificado de que você está habilitado naquele idioma, né? Inglês, espanhol, francês, mas que de repente você estudou, mas você tem um professor que ele fizer uma declaração de que você tem o conhecimento básico do idioma, também é aceito esse documento, né? E também tem algumas declarações que a Unesp também exige. Alguns editais são específicos sobre isso, mas o que normalmente está pedindo é uma declaração de que sobre a Covid-19, né? Então, você está ciente de que as questões da Covid, então você tem que assinar um termo de que está ciente dessa situação. Dessa situação. E também, assim, uma declaração de que você tem condições de arcar com algumas despesas financeiras, né? Tem também. Assim, claro que é um resguardo da Unesp, né, sobre as questões, porque mesmo que o edital seja com bolsa, o aluno tem que administrar o dinheiro corretamente para comprar as passagens, a alimentação e tudo mais. Então ele tem que administrar, e se ele gastar acima daquele teto, ele tem que se arcar com as despesas, né? Então basicamente são esses os documentos para o intercâmbio, mas repetindo, cada edital tem as suas regras próprias, tá? Outro conselho, até voltando naquele ponto, sempre ler o edital inteiro, completo mesmo. Exatamente. Porque se você fizer alguma atitude que é contra ali, ou que não está prevista em edital, provavelmente quem vai arcar é você, né? Principalmente financeiramente. O meu foi completo, 100% bancado, alimentação, viagem, hospedagem, tudo era bancado pela Unesp. E eles faziam exatamente isso. Depositava a bolada ali na minha conta do Banco do Brasil, e eu fazia essa gestão. Aí, claro, a gente teve um problema muito grande no final com relação à conversão de moeda, porque quando eu fui estava 2,89 o euro, e quando eu estava no último ano, no final do semestre, estava 3 e porrada. Então, você imagina, para um dinheiro bem... Então, toda essa gestão fica a cargo seu, certo? Então, mas tudo está sempre especificado no edital. Tudo que você paga, o que você não paga, sempre tá no edital. E é legal reforçar um ponto que a Ananias comentou sobre esses intercâmbios porque às vezes a gente entra lá e não vê nenhum intercâmbio, ou não tá nenhum, sabe? Fala, putz, não tem nenhum. E às vezes eu quero fazer um bancano, tá? Vamos dar um exemplo. Bancano. Pô, tem muita universidade que tem canal de receptação, sabe? Você entrar na universidade lá da Europa, fala, putz, quero estudar aqui. Aí vai, ele faz, a Unesp tem a lista de convênio lá que você pode entrar, e aí você entra no site daquelas universidades, aí você faz e corre você mesmo atrás no seu intercâmbio, já que for sem bolsa. Os com bolsa são sempre por editais, assim, previsto. Mas esses sem bolsa, já que você vai fazer um sem bolsa, você pode ir até atrás por você mesmo, o país que você quiser. Se for um conveniado, é um que está na lista da Unesp, tem essa lista no site, né, da Unesp, na TES, pode entrar lá, ver e tal, o país que você quer fazer, entrar em contato. E também que essa parte financeira, também precisa ver muita regulação do país em si, porque muito tem a especificação do edital, certo? Mas, por exemplo, eu vou para um país, esse país necessita de visto?
Então, se necessita de visto, você vai ter que ter uma documentação para aquilo, entendeu? Então, aí, vou para tal, aqui na América Latina não necessita, igual ele falou, né? Tem um passaporte, é bom, não tem, é aceito O RG. O RG, CNH também, né? Isso também. Também é aceito. Mas aí você vai para um país da Europa, precisa do visto, eu vou ficar mais de 3 meses, precisa do visto? Precisa. Aí você vai atrás, já vê lá, precisa do visto. Reservista, toda a documentação do visto, muitas vezes pode não estar especificado, né, no edital, então você também tem que estar ciente quando você faz a sua inscrição para o intercâmbio que você vai ter que respeitar a regulação do país de destino, sabe? Mas é bom você ter o passaporte e ter uns Sempre. vistozinhos na cara. Não, passaporte é bom. fundamental, né? Até foi curioso o meu, porque eu também não tinha, né? E aí como eu tinha feito no finalzinho, tudo ali de última hora, é a hora que passei, putz, o que precisa do passaporte? Falei, fudeu, tá ligado? Falta um mês, fudeu, e agora? Como é que eu vou tirar um passaporte? Aí fui aí vi lá, Polícia Federal, Marília, tudo lotado só pra depois. Aí Araçatuba, aí tinha uma vaga pra um dia, tal dia, foi tudo casando certinho, sabe? Tinha uma vaga num horário específico, e aí eu fui, e aí foi atrás. Então, às vezes, se você já sabe que quer fazer o intercâmbio, hoje em dia, o passaporte vai por 10 anos, né? Então, já tira, sabe? Já vai atrás. Mesmo que você não entrou em nenhum, já tira um intercâmbio, sabe? Já tira um passaporte, tá ligado? Porque você vai fazer o intercâmbio, você já tem o passaporte na mão ali, e aí já agiliza, sabe? É uma dor de cabeça menos. Porque querendo ou não, dependendo do prazo, você pode se complicar, né? Com a documentação. Sim. E o peso, assim, no currículo? O que as empresas enxergam, assim, do pessoal que foi fazer intercâmbio? Nossa, isso é muito Interessante, positivo né? e muito interessante, porque eu já fiz 3 estágios, certo? O meu primeiro estágio e todos os estágios que eu passei no processo seletivo, a questão do intercâmbio fazia muita diferença, né? Não pela língua, falar francês era inútil em qualquer uma dessas vagas, sabe? E até hoje eu arranho só no inglês, que eu aprendi um pouco mais. Mas assim, ter feito o primeiro intercâmbio para a França um ano, beleza, top, muito bom. Ter feito intercâmbio voluntário para o Marrocos, onde eu aprendi inglês, nossa, isso também fez muita diferença. Hoje em dia, as pessoas sabem que quando você vai fazer um intercâmbio voluntário é muito por você, por atividade total, sabe? Quando você está recrutando alguém, trabalhando na RH também, você procura pessoas que têm esse espírito de proatividade, sabe? Então fala, putz, como é que você mede isso numa entrevista hoje em dia? É saber o que ela fez, entendeu? É a única forma, a única interface que você tem com aquela característica da pessoa. E fazer intercâmbio é uma completa demonstração de proatividade do candidato. Então, ter feito intercâmbio foi um ponto super positivo. Não vão falar, vou selecionar esse porque fez intercâmbio. Tal. Não, claro que você tem um leque de capacidade, ferramenta que você pode aprimorar e te colocar na frente, mas na hora de tomar uma decisão por característica de proatividade, quem fez intercâmbio com certeza já vai ser bem avaliado nesse quesito. Né? Nesse quesito. E também tem muitas empresas que hoje em dia, né, algumas vagas que a gente vai concorrer, na maioria não exige inglês, não tá mais, tá bem, assim, hoje em dia, antigamente era muito Excel em inglês, você tinha que ter, senão você não ia arrumar. Não, hoje em dia tá bem flexível, as empresas também aceitando, porém, a questão da língua te abre leques para vagas que você nem imagina, sabe? Pô, tem uma vaga lá X de falar francês, ou quantas pessoas vão conseguir se concorrer naquela vaga, sabe? Não é muito. Então você já vai estar muito à frente. Então, aptidão com o espanhol também, espanhol é outra língua que te coloca bastante na frente. Você sempre fala que sabe arranhar ou disfarçar, mas quando você aprende mesmo, te coloca à frente. Tem muita vaga para empresa latina. Então, ter feito intercâmbio me jogou na frente, tenho certeza, em todos os estágios que eu prestei e fui aprovado, sabe? Pode ir. Eu queria perguntar, acho que isso cabe aos dois, assim, qual é o melhor período para você fazer o intercâmbio durante a faculdade? Vocês diriam assim. Curioso. Assim, é um pouco pessoal, mas assim, o ideal é que, assim, por regra, né, no primeiro ano não poderia, então a partir do segundo ano em diante, né, e aí você tendo, assim, psicologicamente, como o Giovanni disse, né, estar psicologicamente já
preparado, aí depois a documentação, assim, mas já definir também o local que você gostaria de ir, assim, o país, o idioma que gostaria de aperfeiçoar, seria as melhores, né? Assim, o ponto de partida para você conseguir uma oportunidade melhor, assim, o melhor período, né, de fazer. Eu acho que, igual você colocou, tudo questão do seu objetivo pessoal, tá? Se você vai fazer um intercâmbio de língua, pô, qualquer momento, desde o primeiro ou final do ano, igual você fez, tá em que ano? Segundo. Tá no segundo ano e fez, agora já foi muito bom e é tranquilo, é muito pessoal. Às vezes, não consigo, agora tá muito corrida a minha vida, é um período corrido da minha vida. Tranquilo no intercâmbio para aprimoramento de língua. Agora, para aprimorar, para desses que você fica mais tempo, Top Espanha, outro, Top Espanha tem um prazo definido, né? Acho que é a partir do segundo, né? Não, todos. Tem uns que estão os prazos definidos no edital, né? Mas tem uns que é mais livre. O que eu recomendaria para uma pessoa se fosse conversar? Pô, eu entrei na faculdade, no primeiro ano, mesmo que apareça um que pode e tudo mais, é complicado, porque às vezes você não viveu a experiência da faculdade ali a tempo. Então, o primeiro e segundo ano, às vezes é um período para você viver a experiência da faculdade local, entendeu? Eu vivi o primeiro ano, o segundo ano aqui nessa minha universidade, vivi aqui em Tupã. Então, esses 2 primeiros anos vão ser um ano que vai me construir, preparar, tanto emocionalmente, quanto da aptidão de faculdade, nível de faculdade e tudo mais. Então você vai ter um preparo emocional e acadêmico bom nos 2 primeiros anos. A partir daí, você já está focado na sua carreira, certo? Então, você fazendo um intercâmbio que vai voltar para sua carreira, o ideal é você fazer ali, 3º, 4º ano. O mais legal da Unesp, que eu acho que é diferencial, que quando eu falo nas entrevistas também, é outra coisa que faz uma diferença muito grande, é que a gente tem um período bem grande para fazer estágio. Isso é verdade ali. Por exemplo, a gente acaba a faculdade antigamente era 3 anos e meio, mas acabou a faculdade ali 4 anos, muita gente vai fazer estágio, apresenta, acabou. Já era a sua vida estagiária. Então, às vezes é muito complicado. Um período muito bom assim que acabei. Sabe, por exemplo, acabei a faculdade, 4º ano, acabei no 5º. Às vezes tem uma oportunidade legal, vai fazer o intercâmbio, depois você volta, faz o estágio. A hora que você voltar para fazer o estágio, você vai estar muito à frente, sabe? Então, do 3º e pro 4º ano, pessoalmente, isso é claro, uma opinião 100% pessoal, é o período ideal, sabe? É por isso que você tá de saco cheio da galera daqui. É por isso que tá de saco cheio da galera daqui. Você fala, nossa, mano, já vi 2 anos todo mundo aqui, conheci, vivi, participei de projeto, participei de atividade acadêmica, fiz pesquisa, fiz PET, fiz CA, fiz o que for. Agora eu vou focar em aprimoramento da minha carreira. Então aí eu penso no intercâmbio. É muito melhor do que às vezes você fazer muito na correria, quero fazer, e aí você só vai, gasta uma grana e não tem a experiência correta, corre o risco de desistir por não estar bem emocionalmente e tudo mais. Só uma ressalva sobre o último semestre, o último período do curso, o último ano do curso, porque tem alguns editais que ele é específico, que diz assim, que o aluno tem que estar no penúltimo semestre do curso, entendeu? Então, se isso estiver lá naquele edital, então tem que ser respeitado. Então, aí não poderia o aluno que já está em estágio fazer um intercâmbio. Eu ia perguntar justamente isso. Tem algum número mínimo de matérias, por exemplo, que a gente tem que deixar livre para poder ir fazer o estágio? Não. O estágio não, o intercâmbio, desculpa. Não, então, assim, normalmente quando você vai fazer a sua candidatura, você vai ter que selecionar algumas disciplinas que você gostaria assim, de pedir equivalência, mas aí que essas disciplinas que você vai cursar no intercâmbio. Então, normalmente assim, tem que verificar cada grade do curso, mas o curso de administração tem a comércio exterior, então tem algumas disciplinas assim que é específica. Então, o aluno que deixar essa disciplina para depois, assim, ou cursar ela e depois pedir equivalência seria o ideal. Então, assim, normalmente, né, não deixar para, assim, tem tem edital que está previsto que o penúltimo termo, né, do curso é o pré-requisito para o último não pode mais participar, né, o penúltimo termo, né, assim, você está no
penúltimo termo, então já não poderia. Justo, até foi bom ter citado isso que eu tava falando desse tempo aí, é mais focado para tipo voluntário e de Exatamente. aprimoramento de língua, de depois que aí é tranquilo. Esses que são vinculados mesmo, que ganham bolsa, todos nunca vão, tipo, é muito raro ter um que permita estar pós-formado, principalmente pela essa seleção de disciplina e também porque tinha muito risco antigamente, né? Não sei, tinha muito risco da galera ir e não voltar mais, sabe? Porque já está no último. Mas também tem assim a questão de ter tudo voltando ao planejamento, né? Tem aluno que ele está fazendo pesquisa, principalmente, né? Não sei se depois vocês vão voltar aqui e falar tem aluno que é bolsista FAPESP, então ele está desenvolvendo uma pesquisa, né? E depois no próprio projeto tem uma verba, uma reserva técnica para que é a bolsa BEP, né? Ela é uma reserva de recurso para você fazer um intercâmbio, né? Então você vai para um outro país e apresentar a sua pesquisa ou aprimorar os seus conhecimentos lá nesse intercâmbio. E isso normalmente é no final do curso. Então, assim, foi aprovado em todas as disciplinas. Então, reserva esse período para poder fazer esse estágio, né, que seria um estágio em pesquisa, faz essa pesquisa no exterior, volta, faz a defesa e conclui a graduação. Então, é possível também, assim, reforçando, então, tudo depende de cada edital, cada modalidade. Então, nessa modalidade que o aluno é um bolsista FAPESP, ele consegue fazer esse intercâmbio no final da graduação. Sim. Uma coisa que até o Giovanni falou é sobre o duplo diploma. Vocês poderiam explicar um pouquinho mais sobre como funciona? Então, o duplo diploma é assim, normalmente é voltado mais para o curso de engenharia. Atualmente, agora, não está tendo esse edital, né? Ele ocorreu no ano passado, mas agora, nesse ano, 2023, ainda não tem nenhum aberto. Mas é assim, o aluno, ele cursa, agora, atualmente está assim, ele cursa um ano aqui na graduação, aqui, na Unesp, né? Aqui mesmo, no país de origem. Depois, nesse período, ele se candidata para fazer a dupla diplomação, aceito lá na universidade estrangeira. Ele vai cursar mais até 2 anos, né, no outro país. E ele sendo aprovado nas duas universidades, nas duas instituições, no final do curso ele recebe 2 diplomas, né? E tanto da universidade do país de origem como do país estrangeiro. Entendi. Bom, eu queria saber, por exemplo, assim, dentro do intercâmbio, existe uma possibilidade, uma ponte para a pessoa que quer morar lá, tipo assim, definitivamente? Porque, que nem você falou, o intercâmbio, ele tem uma data, né, prevista, então, de ida e de saída. Mas lá dentro, assim, tipo, tem essa possibilidade da pessoa que planeja ficar lá? Então, não necessariamente assim, não. Assim, como você viu, você já bem disse, o intercâmbio tem a data de encerramento. Você cursou aquele período, você tem que voltar. Mas, assim, nesse período que você está no intercâmbio, você vai fazer contatos, muitos contatos, um network, né, com aquele grupo ali, e isso vai te abrir portas, porque após você concluir o seu curso, você pode retomar esse contato e depois receber um emprego, uma oportunidade de trabalho, e aí voltar no país e residir lá. Temos até assim, exemplos, né, de uma aluna que ela foi para Portugal, fez vários contatos, voltou, concluiu a sua graduação aqui, e depois, atualmente, ela está
em Portugal. Ela reside lá, tem emprego lá, já está estabilizada lá no país. E ela diz sempre que foi pela oportunidade de intercâmbio que ela fez esses contatos e ela conseguiu essa oportunidade. A Marias usou a expressão correta mesmo. O networking que você faz lá que vai definir a resposta dessa pergunta. Tem muita chance de você ir, não fazer nada e ter que voltar normal. E é tranquilo, é aceito. Porque, na verdade, o objetivo do intercâmbio é preparar as pessoas e voltar para o nosso país para contribuir, né? No geral, né? Porque a gente fala. Mas muita gente, às vezes, que quer ficar para lá, é tudo a questão do pessoal mesmo seu, sabe? Tipo, esse é o seu objetivo? Então, quando você for para lá, você faça os contatos necessários para manter isso, sabe? Então, eu acho que sempre existe essa possibilidade, sabe? Se você souber gerenciar mesmo, sempre existe essa possibilidade, mas geralmente não é o que mais acontece, sabe? Não é o foco, sendo o intercâmbio. E tipo, falando ainda um pouco de networking, as pessoas que você conheceu nos seus intercâmbios, você conseguiu manter esse contato, esse vínculo? Sim, não, eu conheci as pessoas, assim, as melhores pessoas da minha vida, assim, que eu tenho contato até hoje. Eu vou para São Paulo agora, tenho um amigo que tá morando em São Paulo, ele terminou lá e tá morando em São Paulo, que é um super amigo meu. Tenho um contato da galera de fora, que morou comigo, a gente dividia quarto, né? Lá era assim, isso era muito legal, era um prédio que todo mundo morava na faculdade, 5 anos. Então aí tinha o prédio do primeiro ano, então eram 2 prédios pro primeiro ano. Depois prédio do segundo ano. Então a faculdade era imensa, tinha 3 estações de trem lá dentro, era gigante, gigante. Tinha tudo lá. E aí, querendo ou não, a gente fazia, tipo, um vínculo muito forte, né? Porque eu passei um ano com o cara, tipo, dormindo numa cama aqui, o cara cama ali, nós, tipo, todo dia conversando e falando, aí você cria um vínculo. Falando idioma, não em português. Né? Não, era assim, eles separavam, assim, francês e estrangeiro, francês e estrangeiro, francês e estrangeiro. E aí a gente criou um vínculo muito grande, sempre que é o aniversário dele também. É claro que a gente não tem mais esse contato, tipo, do dia a dia, do que falava, mas... Aí, isso no da França, eu fiz muito contato pessoal de amizade. Tanto que, nesse da França, eu tinha um contato de um amigo meu da Grécia, que o pai dele tem uma empresa de engenharia, e aí ele, tipo, tava com essa questão de estágio lá, só que ia ter que aprender grego e os caramba quatro lá. E aí, tipo, não era bem o meu plano, o que eu queria, mas é uma oportunidade que tinha surgido justamente pelo network. Aí já no que eu fui do Marrocos, que foi totalmente profissional, porque querendo ou não, indo pela ISEC, fazendo intercâmbio voluntário dentro de uma ONG, você tem um contato profissional, literalmente, né? Todo mundo que tá ali na ONG não tá brincando, tal. Não, eles estão trabalhando, eles fazem isso. E aí eu cheguei lá com muita vontade e tal. Geralmente o pessoal que ia pela ISEC era muito, tipo, querendo passear, sabe? Gente com dinheiro querendo passear. Quando você não é essa pessoa, você faz diferença no intercâmbio, sabe? Quando você é a pessoa que está num intercâmbio voluntário, que realmente quer viver a experiência e fazer tudo que puder para ajudar a ONG, fez toda a diferença. Esse cara, que era o presidente da ONG que eu estava trabalhando lá, no dia que eu fui embora, antes de ir embora, faltavam uns 15 dias para eu ir embora, eu fiquei 60 dias lá no Marrocos, né? Ele falou assim, eu vou te colocar numa missão grande, que como funcionava? Tinha várias missões, né? Tipo, missão que você ia lá, e a gente ia num vilarejo, ou falava para as crianças sobre sustentabilidade, ajudava lá a questão do auxílio e acesso à água. E aí ele falou, vou te colocar numa missão grande. Aí eu falei, como assim? Ele, não, são 10 dias, na verdade era 10 dias e eu ia daqui 7 dias, então faltava 15 dias para acabar. Aí quando faltasse 8 eu ia nessa missão e não ia dar tempo, porque eu tinha que voltar pro Brasil, né? E aí ele falou, não, mas aí você vai aonde você estiver e tiver que voltar aqui para Marrakech, você pega o trem e eu pago, a ONG paga, você volta. E aí eu fui nessa experiência, e aí eu tava com a fotografia também na época lá, então aí eu fiz toda a cobertura do evento, de todas as missões. Nossa, o pessoal amou. Eu fiz o cartão de visita do lugar, que eu mexia com Photoshop, Illustrator, e eles não tinham. Eu fiz as capas de site, de tudo para eles. E aí no último dia, quando eu voltei, ele fez questão de ir lá na ONG, ele parou a ONG, fez um puta no agradecimento, e ele falou, não, vou te fazer uma carta de recomendação, e ele fez uma carta de recomendação, muito bonita. O pessoal da ONG continuou, logo em seguida que eu voltei, eles continuaram passando algumas coisas que eu falei, não, tenho interesse. Aí depois começou a lotar, eu falei, olha, tá muito difícil e tal, e o tempo, o fuso horário é complicado para ter conversa e troca, sabe? E aí
eu fui deixando um pouco mais de lado, mas no LinkedIn mesmo tá cheio do pessoal, sabe? Eu tenho meus artigos que eu escrevi pro site lá da ONG, que ainda tá até hoje, que tá no meu LinkedIn, e aí eu sempre, quando acontece alguma coisa, ou, tipo, tem alguma coisa da ONG, eu vejo o pessoal, eu tô comentando, conversando, sabe? Falando com eles. Então os contatos que eu fiz no intercâmbio são vínculos muito fortes, sabe? Principalmente os de amizade mesmo. Eu fiz uns amigos lá que às vezes eu tenho anos de amizade com a pessoa aqui na faculdade, um companheirismo muito forte aqui, mas em um ano lá na França, vivendo junto, assim, superou muito. Então, acho que você sempre faz muito contato, assim, muita amizade, muito... Então dá pra você fazer tudo, tanto foco profissional, de amizade mesmo, afetivo, tudo. Teve gente que saiu casado de lá, sabe? Então foi um dos meninos da Unesp voltou pra lá, ele casou com uma moça lá, né, um desses nossos amigos casou com uma moça lá e tá morando lá, trabalhando numa empresa na França e viveu a vida, mudou completamente, sabe? Então por aí entra o caso de ter oportunidade de morar. Sim. Eu acho que, para finalizar agora, queria pedir para a Ananias falar um pouquinho sobre a página de internacionalização e do sistema do Sisgrade para inscrição. Tá, então vou começar pelo sistema, então, né? Normalmente, assim, todos os alunos de graduação, eles vão receber as informações, assim, do edital para fazer a inscrição, a candidatura, tudo pelo sistema, pelo Sisgrade. Então tem uma abinha de intercâmbio, as oportunidades estão lá. Aí vocês verificam os editais que estão em andamento, em aberto, verifique sempre o prazo, né? Porque assim, nós temos, sobre prazos, nós temos 2 datas. O edital, ele normalmente tem uma data final, né? Que é do edital. Mas essa data final, ela é da Unesp geral. Cada unidade da Unesp, ela tem uma data definida pelo CLI, que é o Comitê Local de Internacionalização. Então, essa data é uma semana antes da data final. Então, esse prazo anterior, então o aluno tem que ficar muito atento, porque ele está todo com a documentação, mas deixa para o último dia e ele pensa que a data, que é aquela que está lá no edital, mas a data local é definida pela Unesp, né, pela faculdade aqui. Então é uma data anterior à data do edital e é feita a configuração no sistema. Então se o sistema fechou, ele não consegue mais fazer. Então tem que fazer com uma certa antecedência para que a data do CELIT seja respeitada, né? Uma outra coisa também é que assim, toda a documentação, inserção de documentos vai ser tudo pelo sistema. Então vai anexar os arquivos PDF que forem necessários, vai puxar também as disciplinas que a pessoa pretende cursar pelo Sisgrade, né? Então vai ficar tudo pelo sistema mesmo, né? E depois essa candidatura ela é encaminhada via sistema, chega para nós, aí a seção analisa se os documentos estão atendendo todos os requisitos do edital. Estando tudo ok, vai seguir para a AREX, né? A AREX é a Assessoria de Relações Exteriores da Unesp. E lá que eles dão andamento para ir para a segunda etapa. Mas se naquela análise da STAEP tiver algum documento que está assim incompleto, não está de acordo com o que é pedido no edital, a própria STAEP vai retornar aquela candidatura pelo sistema para o aluno. Ele vai fazer a análise e vai corrigir o documento e vai retornar para fazer uma nova análise e encaminhar a candidatura, efetivar a candidatura. Agora, nós temos uma página que está no nosso site, né, da FCE, e logo que você entra na página, tem vários submenus assim na horizontal e tem internacionalização. Clicando em internacionalização, tá dividido, tá separado por tem para docente, mobilidade para docente, técnico administrativo, e tem para discente, para o aluno. Aí na página de aluno tem várias tem lá depoimentos, tem as legislações, tem algumas informações
mais detalhadas dos editais de intercâmbio. Então, convido os alunos a frequentar aquela página e dar uma olhadinha, né? Que é importante para tirar dúvidas. Ali tem as informações básicas, mas para tirar dúvidas é só entrar em contato conosco lá da STAEP, né? O e-mail da STAEP lá é staep.tupa@unesp.br, que nós vamos estar recebendo e direcionando, esclarecendo as dúvidas, tá bom? Perfeito. Vocês têm mais algum comentário adicional para falar? Alguma dica assim extra? Acho que uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo assim, é faça intercâmbio, né? Faça, vai fazer a diferença. Não só, não consegui fazer durante a faculdade, faz depois, porque essa troca de conhecimento, tanto cultural quanto acadêmico, faz toda a diferença, não só na seleção também, no dia a dia, sabe? Você aprende a lidar com pessoas muito mais, porque você, vendo cultura diferente, vai trabalhar muito a sua empatia, sabe? É um desenvolvimento pessoal muito grande o intercâmbio. Então, se for para encerro o conselho de faça intercâmbio. Bom, você quer dizer? Não, agradecer a oportunidade aqui que o PET está nos dando, né, para falar sobre intercâmbio, e que ficamos sempre à disposição de vocês lá, de todos os que tiverem interesse, né, nesse tema, né, para que a gente ajude da melhor maneira possível, tá bem? E depois vocês, quando forem por intercâmbio voltar, ter um depoimento lá contando as experiências, deixar registrado na nossa página legal. Tá bem? Sim, parabenizar o PET também pelo evento. Acho que muito legal isso, vocês trazerem e abordar, né? Eu acho que vocês devem estar abordando vários temas, vários tópicos. Isso é muito importante, muito legal. Então, parabenizar o PET aí. E tem tudo a ver com o empreendedorismo e tal. Justamente. Muito Tá tudo legal. interligado. Não, mas a gente que agradece pela oportunidade, pelo tempo de vocês estarem aqui. E, bom, eu acho que é isso, gente. Obrigada por acompanhar mais uma edição do Aqui Pode. Deixa aí seu comentário se vocês tiverem mais algumas dúvidas. Deixa seu like. E... Não esquece de se inscrever no canal. Gente, muito obrigada, viu? Tchau.